Respira um pouco, essa mensagem é para você. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já parou para se perguntar quem é você quando ninguém está te dizendo quem deveria ser? Quem você é quando as vozes se calam, quando as opiniões se afastam, quando não existe ninguém para te aconselhar, corrigir ou direcionar? Quem é você quando só restam os seus pensamentos e Deus? Essa pergunta é simples, mas profunda, porque ao longo da vida nós crescemos cercados de expectativas, conselhos, críticas e padrões. E sem perceber, vamos absorvendo o que ouvimos, vamos repetindo as ideias, vamos nos moldando ao ambiente. A Bíblia nos alerta exatamente sobre isso quando diz: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não se deixam moldar apenas pelo que está ao redor. Não aceitem tudo como verdade sem discernimento. Não vivam apenas segundo os padrões externos. Porque muitas vezes não é que a gente não tem opinião, é que aprendemos a calar. Aprendemos a concordar para não desagradar. Aprendemos a nos adaptar para pertencer. E assim, a nossa própria voz vai ficando mais baixa, a nossa consciência vai sendo abafada. E chega um momento em que já não sabemos mais. Isso é o que eu acredito ou é apenas o que eu aprendi a repetir? Por isso, às vezes, é necessário se afastar um pouco das pessoas, não para se isolar do mundo, não para se fechar em uma solidão amarga, mas para obedecer a esse chamado bíblico, renovar a mente. Porque a renovação não acontece no barulho constante, ela nasce no silêncio, na reflexão, na honestidade diante de Deus e de si mesma. Quando a gente se permite ficar um tempo a sós, não por fuga, mas por consciência, algo começa a acontecer por dentro. No começo, não é fácil. O silêncio incomoda, a mente se agita, o coração sente falta das vozes que sempre nos disseram o que fazer. Estamos acostumados a ouvir: faça isso, não faça aquilo, você deveria fazer assim, isso é certo, isso é errado. E quando essas vozes se afastam, surge uma pergunta inevitável: o que eu penso sobre isso? O que eu realmente acredito? Quais são os valores que carrego porque fazem? Isso faz sentido para mim e para Deus? E não apenas porque me ensinaram? É nesse tempo que começamos a perceber coisas que sempre estiveram diante de nós, mas que por estarmos cercados de opiniões contrárias, por pressões, expectativas, não conseguíamos ver com clareza. A palavra diz: transformai-vos pela renovação da nossa mente. Isso fala de um processo, não é instantâneo, não é superficial, é uma transformação que começa por dentro. Renovar a mente é aprender a pensar de forma alinhada com a verdade. É questionar padrões que nos afastam de quem somos em Deus. É separar o que é voz do mundo do que é direção do Espírito. Porque muitas vezes nos aprisionamos nos pensamentos e sentimentos para agradar pessoas. Engolimos palavras, ignoramos desconfortos, escondemos parte de quem somos. E com o tempo, isso vai nos afastando de nós mesmos. Vamos vivendo uma versão moldada pelas expectativas alheias e não pela identidade de Deus. Talvez você tenha sentido isso. Fazer escolhas que não trazem paz, mas fazer escolha porque todo mundo faz, porque todo mundo espera isso de você, porque é assim que tem que ser. E lá no fundo, existe uma voz suave dizendo: isso não é quem você é, isso não é o que eu tenho para você. Mas essa voz
vai sendo abafada pelo barulho ao redor. Por isso, esse afastamento consciente não é egoísmo, é cuidado, é maturidade espiritual, é obediência ao chamado de Deus para uma mente renovada. Não significa rejeitar pessoas, não significa se tornar fria, não significa se achar melhor do que ninguém. Significa a se ouvir, a aprender a se ouvir, para poder ouvir a voz de Deus com mais clareza. Porque se você não sabe no que acredita, qualquer opinião te destabiliza. Se você não conhece seus valores, qualquer crítica te faz duvidar de tudo. Se você não define limites, o mundo vai defini-los por você. E então a palavra continua, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba, a vontade de Deus não é confusão, não é peso, não é perda de identidade. Ela é boa, agradável, é perfeita. Mas para reconhecê-la é preciso mente renovada, coração alinhado, consciência desperta. E isso exige momentos de silêncio, momentos de reflexão, momentos de afastamento do barulho, para escutar o que Deus está falando por dentro. Se posicionar, então, não é o mesmo que impor. Ter opinião não é ser arrogante. Expressar o que você acredita não é desrespeitar ninguém. Se posicionar é dizer com mansidão: isso faz sentido para mim diante de Deus? Não ultrapassa meus limites. Isso não está alinhado com aquilo que eu creio. Sem brigar, sem humilhar, sem se colocar acima dos outros. Apenas sendo fiel à vontade de Deus, que está formando em você. Porque quando você se posiciona, alguém sempre vai fazer isso por você. Quando você não se posiciona, quando você não honra seus valores, o mundo vai tentar moldá-los. Quando você não guarda o seu coração, você começa a se perder. E é por isso que a Bíblia também nos lembra, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração é se conhecer, é discernir, é não permitir que qualquer voz defina quem você é. Esse tempo a sós é um reencontro. É quando você começa a separar o que é seu do que foi colocado em você. O que vem de Deus do que vem das pessoas ao redor. Você passa a dizer: isso eu penso porque acredito. Isso eu faço porque escolho. Isso eu deixo porque não reflete quem sou em Deus. E aos poucos, algo muda dentro de você. A confusão dá lugar à clareza. O medo dá espaço à consciência. A necessidade de agradar começa a ser substituída pelo desejo de ser fiel. Você entende que não precisa caber em moldes que não te representam? Que você pode crescer sem se anular? Que você pode caminhar com pessoas sem deixar de ser quem você é e quem Deus chamou para ser? Se afastar um pouco? Então, não é perder, é se encontrar. Se hoje você sente que está confusa, que vive tentando agradar, que não sabe mais exatamente o que pensa, que você se sente distante de si mesma, talvez seja porque você está perdida. Não perdida em você, no mundo, mas perdida dentro de você mesma. Talvez seja apenas porque você ainda não se deu tempo de renovar a mente diante de Deus. Por isso, quero te deixar alguns direcionamentos. Separe momentos de silêncio com Deus, nem sempre para ter respostas rápidas, mas para ouvir o que o Espírito quer te mostrar. Reflita sobre aquilo que você sempre aceitou como verdade e pergunta: isso vem de Deus ou apenas do ambiente em que cresci? Aprenda a se posicionar com mansidão e firmeza. Você não precisa lutar contra o mundo para honrar seus valores. Basta ser fiel ao que Deus está te construindo em você.
Não tenha medo de mudar. Renovar a mente é crescer, é amadurecer, é deixar para trás aquilo que já não combina com você e nem combina com que Deus e com que você está se formando em Deus. E acima de tudo, lembre-se, você não é aquilo que dizem sobre você. Você não é o rótulo que te deram. Você não é a versão moldada pelas expectativas. Você é quem Deus diz que você é. Talvez hoje o maior passo que você precise dar não seja para fora, mas sim para dentro. Porque quando a mente é renovada, o coração encontra paz, as decisões ganham clareza e a vida passa a ser guiada, não pelo barulho do mundo, mas pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se te ajudou e fez sentido para você, apoie a página seguindo, compartilhando, se inscrevendo, para que alcance outras vidas assim como a sua. Fique com Deus.